No dia 14 de maio, quinta-feira, a imprensa divulgou um artigo assinado pelo general Mourão, que ocupa a vice-presidência da República. O artigo intitula-se Limites e Responsabilidades. Quem não leu, eu recomendo ler. É um artigo chique, erudito, com citações acadêmicas, mas o recado é bastante claro. Por um lado, o general Mourão defende Bolsonaro. Por outro lado, o general Mourão deixa claro que se porventura Bolsonaro vier a sair da presidência, se porventura ele, Mourão, vier a assumir a presidência, nada de essencial mudaria, porque eles coincidem no fundamental. Nesse artigo, o general Mourão faz críticas e ataques contra os diversos setores da sociedade brasileira que discordam do governo Bolsonaro. Fala dos governadores, fala de parlamentares, fala da imprensa. E numa determinada passagem desse artigo, Limites e Responsabilidades, o general Mourão fala o seguinte, abre aspas: o quarto ponto é o prejuízo à imagem do Brasil no exterior, decorrente das manifestações de personalidades que, tendo exercido funções de relevância em administrações anteriores, por se sentirem desprestigiados ou simplesmente inconformados com o governo democraticamente eleito em outubro de 2018, usam seu prestígio para fazer apressadas ilações e apontar o país como ameaça a si mesmo e aos demais na destruição da Amazônia e no agravamento do aquecimento global. Uma acusação leviana que, neste momento crítico, prejudica ainda mais o esforço do governo para enfrentar o desafio que se coloca ao Brasil naquela imensa região que desconhecem e pela qual jamais fizeram algo de palpável. Fecha aspas. O que eu li até agora é um trecho do artigo publicado no dia 14 de maio, com a assinatura do general Mourão. Nesse artigo ele fala de 4 pontos que estão contribuindo para o caos, e um desses 4 pontos é o que eu acabei de ler. Ou seja, ele critica aqueles que vão ao exterior dizer que o Brasil é uma ameaça a si mesmo e aos demais países na destruição da Amazônia e no agravamento do aquecimento global. Ele diz que as pessoas que fizeram essa acusação são levianos. E quem são essas pessoas? Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, do PSDB, e foi também chanceler, ou seja, ministro de Relações Exteriores no governo do Itamar Franco. Aloísio Nunes Ferreira, Celso Laffer, Francisco Rezec, José Serra e Celso Amorim. Todos eles ministros de Relações Exteriores em diferentes governos, inclusive durante o governo Lula. Rubens Recupero, que foi, além de ministro da Fazenda, ministro do Meio Ambiente, e outro que é menos conhecido, o Hussein Kallot, que foi secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República na época dos governos do PSDB. Portanto, a maioria dos autores citados e atacados como levianos pelo vice-presidente Mourão são pessoas que foram ministros de Relações Exteriores do Brasil, vários deles, a maioria inclusive, em governos do PSDB. Essas pessoas escreveram um artigo que foi publicado no dia 8 de maio de 2020, intitulado A Reconstrução da Política Externa Brasileira, acusando o governo Bolsonaro de transgredir a Constituição Federal e de impor ao país custos de difícil reparação. E eles citam como exemplos desse atropelo da política externa brasileira por parte do governo Bolsonaro várias questões. Eles acusam o governo Bolsonaro de sistemática violação
dos princípios orientadores das relações internacionais do Brasil, tal como estão definidos no artigo 4º da Constituição de 88. Dizem, por exemplo, que o governo Bolsonaro subordina o Brasil a um governo estrangeiro. Eles dizem que o governo Bolsonaro aliena a independência do país. Eles dizem que o governo Bolsonaro abandona a vocação universalista da política externa brasileira, que o governo brasileiro apoia medidas coercitivas em países vizinhos, violando os princípios de autodeterminação e não intervenção, que o governo brasileiro, sob Bolsonaro, votou na ONU pela aplicação de um embargo unilateral em desrespeito às normas do direito internacional. Está se referindo ao embargo dos Estados Unidos contra Cuba. Diz que o governo brasileiro tem endossado o uso de força contra estados soberanos sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. Que o governo brasileiro deu uma aprovação oficial ao assassinato político e vota contra resoluções no Conselho de Direitos Humanos em Genebra. Que nega a defesa que os povos autóctones têm direito, segundo a Constituição. E, em resumo, dizem que o atual governo brasileiro tem imposto ao país custos de difícil reparação, como, por exemplo, o desmoronamento da credibilidade externa, perda de mercados e fuga de investimentos. E um dos exemplos vou ler, admirado na área ambiental, desde a Rio 92 como líder incontornável no tema do desenvolvimento sustentável, o Brasil aparece agora como ameaça a si mesmo e aos demais na destruição da Amazônia e no agravamento do aquecimento global. Portanto, pessoal, o general Mourão, vice-presidente da República, ele simplesmente fez um ataque porque o ataque que ele recebeu antes estava correto. O governo Bolsonaro, Mourão, é um desastre no âmbito internacional. E com isso eu encerro o meu comentário de hoje.